Olá, bem-vindos ao Congresso Vencer Eleições 2018. Hoje eu recebo Marcelo Vaz e Gil Castilho, que são fenômenos do marketing político brasileiro. Na verdade, eles recebem a gente hoje no estúdio aqui. E olha, tem bastante assunto para a gente conversar. Muitos cases, muitas experiências de vocês dois. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente que agradece, Helenice, e sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, gente. Obrigado, Helenice, obrigado também a vocês por estarem prestigiando a gente aqui no Congresso. Excelente, a gente aguarda vocês aí nos comentários, né? Então comentem, participem, coloquem as dúvidas de vocês, porque o material fica muito mais rico no final e o aprendizado tem muito mais valor, né? Vamos lá, a gente tem muita história para contar e o tempo de vocês aí é muito valioso. Vamos falar um pouco desse momento atual, da conjuntura atual política, né, Gil? E antes da gente falar desse cenário todo, vale lembrar que a Gil estava fora agora, semana passada, num evento internacional discutindo justamente o cenário político, né? O cenário político e a inserção até da mulher na política, os meios de comunicação, foi bastante interessante, né? Foi no Uruguai? Foi no Uruguai, foi em Colônia del Sacramento. Nossa, que cidade linda! Foi bem gostoso e foi bastante rico, né? Queremos alfajores. E tem muita discussão lá sobre esse momento, assim, essa questão até da credibilidade do político no Brasil, na América Latina. É uma questão só nossa, Gil e Marcelo, de ter essa pecha sobre o mercado, sabe? É só do Brasil? Marcelo. Na verdade, não é só no Brasil, né? A classe política está muito desacreditada ultimamente, então há um grande desafio para que os políticos consigam efetivamente passar a sua mensagem e representar a população. A população não se sente representada em diversos países no mundo e com isso você passa a ter uma grande dificuldade em formar a plataforma, em formar novas ideias. E isso é o grande desafio, eu diria, da política atual, conseguir ter credibilidade. E para ter credibilidade, o político tem que fazer um trabalho sério. Isso é uma das coisas principais, quer dizer, os políticos que acreditam que vão poder continuar fazendo um trabalho sem a seriedade e sem responder ao cidadão pelos anseios dele, eles estão fadados ao fracasso muito em breve. Isso é bem importante deixar claro, quer dizer, apesar de não ser um fenômeno brasileiro, ele vai ter um impacto muito forte nas eleições agora de 2018. A gente já viu nas eleições de 2016 muito disso acontecer, né? A questão da gente ter tido nas eleições municipais, em muitos casos, um número de votos brancos nulos e de abstenções bastante grande, que logicamente acaba impactando na qualidade da eleição, acaba impactando na qualidade do resultado eleitoral e até, em muitos casos, em governabilidade, né? Não é um fenômeno brasileiro, como o Marcelo disse, qualquer lugar do mundo hoje onde você faça avaliação sobre credibilidade das instituições, a classe política ela vem em último lugar, e no Brasil, com toda essa questão do escândalo, fica mais evidente ainda. Tem um estudo do Manuel Castells, um estudo que ele fez, um livro vasto, parece que foram 40 anos de pesquisa, que chama-se Comunicação e Poder. E uma das coisas que fica evidente nessa obra é que quanto mais uma sociedade ela é alimentada pelo escândalo, e nós estamos vivendo isso nesse momento, existe uma relação direta aí do descrédito e do afastamento do eleitor, do afastamento do cidadão da política. E a gente tem esse ano uma situação que é muito diferente, na verdade, para nós que atuamos no Brasil, vocês que atuam fora provavelmente já viveram esse momento, que é uma campanha de 45 dias, né? E isso acho que muda muito o cenário para quem vai planejar, para quem vai fazer estratégia de campanha, né? Existe uma coisa muito interessante nesse ponto quanto à campanha de 45 dias. Alguns, principalmente o pessoal novo na política, está acreditando numa campanha de 45 dias. Mas a legislação teve uma alteração muito interessante. Se por um lado ela restringiu a 45 dias da campanha, ela abriu a possibilidade de pré-campanha. Ou seja, lideranças, pessoas que sejam líderes, que queiram efetivamente fazer um trabalho dentro da política,
passaram agora a ter um tempo para mostrar as propostas, discutir a proposta, inclusive antes de decidir efetivamente se vão ser candidatos ou não. Então, a pré-campanha tem que ser muito bem trabalhada. É uma oportunidade hoje interessante, porque na pré-campanha a pessoa tem muito mais liberdade para poder, inclusive, criar... crowdfunding, né? Vaquinhas online, dá para fazer, dá para fazer de tudo na pré-campanha, assim, muito mais aberta, porque ela não é a campanha ainda. Só não pode pedir voto, né? Mas pode ter página nas redes sociais, pode começar a falar. E ele pode se dizer pré-candidato sem problema nenhum, quer dizer, é legal na legislação a pessoa poder se dizer pré-candidato e com isso ela poder fazer um trabalho de ter militância, de ter pessoas simpatizantes, de ter mais penetração nas redes sociais. Tudo isso pode ser feito durante a pré-campanha. Então, as pessoas não podem se iludir. A campanha, na verdade, ela está até mais ampla, né? Só a decisão da candidatura que vai acabar acontecendo mais adiante e o início da campanha em si. Daí quem tiver televisão e outras ferramentas vai ter isso só lá por 45 dias. Mas a pré-campanha hoje ela é vital de ser trabalhada. Na verdade, né, Marcelo, isso é uma coisa que não é atual, não é de agora, né? Os políticos que sempre trabalharam, que conversaram constantemente com seus nichos eleitorais, com seus eleitores, ou prestaram contas do que eles estão fazendo no mandato, eles têm um diferencial com relação a outros que aparecem só na época de eleição, né? O que acontece é que a maioria dos candidatos, de fato, acaba deixando tudo para a última hora mesmo, né? Então a gente tem ouvido aí algumas movimentações, né, Marcelo, de gente que vai querer começar a pensar a candidatura agora, né? De partido. Isso é errado, né? Sim, a gente vai ter uma janela aí, vai ter muita gente mudando de partido. Mas é errado? Não é errado. Quer começar a campanha agora, começa, mas tem que saber que a estratégia tem que ser, tem que pesar muito essa questão. Você não trabalhou nada até agora, você não tem nada organizado, quer dizer assim, como é que você vai conseguir ganhar tempo até lá? E logicamente que nenhuma campanha é igual a outra, então você tem que analisar muito bem o seu ambiente, né, a sua viabilidade eleitoral, para conseguir fazer um planejamento em função até dessas limitações de tempo, né? É impossível? Não, mas para cada situação você tem que trabalhar de uma maneira. Como você falou, há países, por exemplo, que a campanha de TV tem 15 dias, né? Nossa. Você tem 30 dias de campanha eleitoral e 15 dias de campanha de TV. Tá errado? Tá certo? Não, mas você tem que entender muito bem as regras do jogo para poder planejar em cima delas, né? Esse é um ponto que a gente tocou que é super importante. Entender as regras do jogo, entender em que momentos e o que você pode usar como estratégia, né? Uma das chaves que a gente entrega para vocês no curso, que a gente disponibilizou a partir de agora para compra, é justamente isso, né? Uma campanha tão nova, como que a gente consegue, um período tão curto, quais são as melhores estratégias? Porque se você não tem as melhores ferramentas na mão, a gente brinca que essa é uma campanha para profissionais, né? Não tem espaço para amador e não tem espaço para falha também, não é mesmo? Eu acho que cada vez mais as campanhas estão se profissionalizando, né? As pessoas que se envolvem nas campanhas eleitorais, são profissionais que vão trabalhar nas campanhas, precisam estar sempre se reciclando. Eu tenho uma dúvida daí, Gil. Eu sou um candidato, ou estou montando um time, um comitê. Qual que é a estrutura que eu tenho que montar? Porque tem uma coisa, né? Uma coisa é a gente falar daquele candidato que tem toda a verba disponível agora com a habilitação até do autofinanciamento quase que integral, né? Outra coisa é o candidato que não tem. Então, salvo as diferenças, o que é uma estrutura de campanha que ele precisa ter? Olha, a gente não pode se iludir que dá para fazer campanha do nada, né? Só na internet? Depende. Você tem que entender que, assim, você não pode usar só uma única mídia, né? Existe todo um trabalho de mobilização. Hoje em dia a gente tem visto muito a questão do porta a porta, de ser bastante importante. Sempre foi, né? A sola de sapato sempre foi super importante, mas assim, o quanto de sola de sapato, o quanto de internet. E tem que ter uma estrutura mínima para trabalhar, né? Quer dizer, tem que funcionar como uma empresa. Você não pode entrar num negócio, né, sem ter uma empresa estruturada,
saber o tamanho da empresa que você vai precisar para atender as demandas do seu mercado, em primeiro lugar isso. Quando você cria uma estrutura eleitoral, você tem que pensar mais ou menos da mesma maneira, né? Não dá para o candidato sozinho sair fazendo tudo e conseguir pedir voto, conseguir publicar nas redes sociais, enfim, fazer os seus discursos. Ele tem que ter uma estrutura mínima. Essa estrutura vai variar de tamanho a tamanho de campanha, desde o presidente da República até um candidato a deputado estadual, por exemplo. Eu diria assim, a gente pode separar áreas necessárias, né? Campanhas menores vão ter às vezes uma pessoa fazendo, campanhas maiores vão ter uma equipe ou até uma empresa fazendo, né? Eu vou segurar a curiosidade do pessoal todo aí, que eu tenho uma outra pergunta. Então, no próximo bloco, gente, fica com a gente aí, hein? E faça suas perguntas. Vamos lá? Agora a gente vai sanar as dúvidas de vocês aí sobre estrutura e colocar uns outros pontos. O melhor eu tô deixando pro final, que é um case super bacana que venceu um prêmio internacional ano passado. Então fiquem com a gente aí e continuem nos comentários. Vamos lá, Marcelo, a gente estava falando sobre estrutura. Então, estrutura com muito dinheiro, sem muito dinheiro. Independente de quanto dinheiro se tenha na campanha, você precisa ter uma estrutura. Então, eu diria que é o seguinte, a estrutura ela precisa ter uma pessoa responsável por mídias sociais, que pode ser de uma pessoa até uma empresa de mídias sociais, conforme o tamanho da campanha. Você precisa ter uma pessoa para o jornalismo, pessoa que vai fazer, produzir as matérias, produzir os comunicados, produzir os textos para que isso tenha, para que o candidato esteja sempre presente nas mídias sociais e em outras mídias, que vai mandar os releases para a imprensa e tudo. Você precisa ter também uma pessoa que cuide da parte de vídeo, inclusive em campanhas que tenham TV, precisa ter uma produtora de vídeo. Então, a gente pode dividir isso nas mídias sociais, na parte de assessoria de imprensa e na parte de vídeo. Você precisa ter essa equipe. Nem que na sua campanha, se for uma campanha pequena, seja uma pessoa para cada um. E mesmo que o seu produtor de vídeo na sua campanha seja também o seu fotógrafo. Mas você precisa ter alguém junto que tire foto nos eventos, que você possa comunicar para a população o que está sendo feito, o que está acontecendo, para ampliar exatamente essa atuação durante as campanhas, durante a campanha, né? Durante a pré-campanha e depois da campanha. Né? E tem alguns materiais básicos, né, Gil, que a pessoa precisa ter? Algumas estruturas. Complementando até o que o Marcelo falou aqui, você tem que ter também alguém que vai ser responsável pelos eventos, né? Porque muito da campanha é a sola de sapato do candidato, ele tem que participar de eventos mais robustos, ele não pode perder tempo com pequenos eventos, porque logicamente ele tem que falar com o maior número da população, então tem que ter alguém também que ajude a organizar, estruturar esses eventos. Tem que ter gente para cuidar da mobilização, que isso é super importante, né? E aí tem que ter uma estrutura administrativa, isso lógico, né? Quer dizer, a estrutura de quem vai cuidar do financeiro, de quem vai cuidar de produção de material, distribuição do material logístico. Prestação de contas, né? Prestação de contas. Vocês acompanham amanhã com a doutora Karina, a doutora Milton Kufa, que eles vão falar bastante sobre isso, prestação de contas também. Prestação de contas, a questão jurídica também, quer dizer, tem uma estrutura que precisa ser profissional e cada vez mais profissionalizada. E logicamente, aí com toda essa estrutura, você tem que montar isso de uma maneira muito bem definida, em formato de um organograma, para que cada um seja responsável por uma área específica. É muito comum no meio da campanha que todo mundo acaba fazendo de tudo um pouco, muitas vezes isso reflete desorganização e as pessoas vão ver isso lá na ponta. O eleitor percebe quando uma campanha é desorganizada. Você precisa ter, com as informações que você coletou, né, que nós conversamos no começo, de um diagnóstico de viabilidade eleitoral, você precisa ter o seu planejamento estratégico, quer dizer, quais são as suas potencialidades, as suas debilidades. Com base nisso, você tem que ter um cronograma de ações, porque também você não pode sair por aí fazendo reuniões ou participando de eventos, ou enfim, ao bel prazer, né, Marcelo? Isso é muito importante. E você precisa ter um fluxograma desse trabalho todo. Então, assim,
da mesma maneira que você tem que ter uma seriedade grande para trabalhar qualquer área de comunicação, numa campanha eleitoral, ainda mais com tempo curto, isso é fundamental, né? Super, e você falou um pouco sobre essa estrutura e o fluxograma, né? Agora, para uma estrutura menor, também tudo isso, e o fôlego? Porque na reta final, como é que é isso? Assim, porque as pessoas não estão pensando, né? A gente costuma fazer uma divisão, porque existe uma lei da propaganda política, que é a lei da procrastinação. É igual a gente procrastinar na vida. Ou do adiamento máximo. O que acontece é que as pessoas decidem efetivamente em quem elas vão votar no último momento. Isso não quer dizer que você vai fazer a campanha só no último momento, porque você precisa estar conhecido, as pessoas precisam conhecer sua proposta, mas as pessoas vão pensar mais nisso realmente quanto mais para o final. Tá? Então, a gente costuma dividir a campanha, certo, em 3 partes. Tá? Considerando inclusive não só os 45 dias, mas 90 dias, vamos dizer, de final de pré-campanha e campanha, aonde 1/3 do seu dinheiro, dos seus recursos, inclusive do seu próprio fôlego, vai ser gasto, tá, em 2/3 dessa campanha. Tem muita gente queimando largada? Tem muita gente queimando largada? Então o pessoal sai correndo, é que nem a campanha é que nem uma maratona. O que acontece é que quem sai correndo na frente nem sempre ganha, porque não tem fôlego. Então você precisa manter o fôlego até o final. Então uma boa conta pega o seu fôlego, o seu dinheiro, os seus recursos, tudo que você pode, certo? E divide em 3. Nos primeiros 2/3 você usa 1/3 só, certo? No último terço, você vai usar os 2/3 finais disso. Então, dessa forma, você tem muito mais recurso e fôlego, tá? Principalmente nos últimos 30 dias da campanha. Tá? Então, incluindo, quer dizer, 90 dias, você teria 3 meses, o último mês é onde você vai ter 2/3. Agora, mesmo dentro desse último mês, você deve de novo dividir os seus recursos para que você tenha a maior concentração de recursos nos últimos 15 dias. 45 dias ficou fácil, né? 5, 5 e 5. Como é que você vê isso, Gil? Assim, essa distribuição até do esforço do próprio candidato e da imagem do candidato. Porque o candidato ele é bombardeado o tempo todo, né? Na verdade, o que a gente vê, muitas vezes, que você falou de queimando a largada, acontece com mais frequência do que a gente imagina, e até em campanhas bem grandes, e, enfim, até de candidatos aí que já são experientes. O que já queimaram a largada outras vezes. E assim, acabam gastando os recursos inicialmente, e depois chega no final, não tem esse fôlego, falta essa gasolina aí para chegar até o final. Você falou da questão do fôlego pessoal. Isso também, né? Porque lógico que no final você tem que estar com mais garra, com mais energia. Se você estiver muito cansado, tudo isso vai acabar transparecendo, né? Para candidaturas que são candidaturas majoritárias, por exemplo, a reta final tem muito debate, exige muito, né, do candidato. Até no evento que nós participamos agora aí no Uruguai, foi interessante porque teve um painel com senadoras da América Latina inteira, ex-candidata presidencial, enfim, e elas estavam contando suas experiências. Acabei tendo que moderar esse bloco e até brinquei, falei assim, o candidato ele é feito de um material que não é humano, porque ele tem que aguentar coisas que, mesmo que a equipe também tenha que acompanhar, o dele é muito pior, porque ele tem que estar sempre bem, as câmeras estão sempre nele, então quer dizer assim, qualquer deslize, isso vai acabar transparecendo. Então, essa questão de ir no ritmo de maratona, conforme o Marcelo falou, ele é bem legal. Eu gosto desse exemplo da maratona porque mostra o seguinte, os amadores que vão para a maratona, eles saem correndo e falam, nossa, estou na frente, vou ganhar, saí na frente de todo mundo, vou ganhar. E o cara que é bom mesmo, o cara que é profissional, que já correu maratona mesmo a sério, tem chance de ganhar, esse sabe o ritmo. Então ele vai manter o ritmo dele, vai ficar lá no bloco do meio, vai ficar meio emboladão no meio durante a maratona inteira, e quando chegar no final, ele tem fôlego de reserva, ele começa a apertar o passo e vai se distanciando.
Porque a eleição, como uma maratona, você só decide na reta final. É no finalzinho. Então, a pessoa não pode se iludir de que ela já tem voto garantido, de que ela já... Tantos votos são meus, esses já são consolidados. Isso é uma coisa muito engraçada, falar em voto consolidado, porque até certo ponto você tem um eleitorado, mas esse eleitorado ele está procurando uma solução para a vida dele. E se na reta final ele vê uma solução mais bem explicada, mais palpável, ele pode migrar esse voto muito no final. Nós temos vários casos no Brasil, né? Dessa mudança, né? Exatamente, na última hora. Vale lembrar para vocês que a gente não vai citar aqui exemplos ou cases que a Gil e o Marcelo já tenham trabalhado no Brasil, porque justamente pelo fator da confidencialidade, né? E de toda dessa estrutura que precisa existir dentro da ética da profissão de um estrategista político. Então, por isso a gente vai contar os cases de fora, né? Os cases mais bacanas que a gente pode citar o nome. A gente pode até citar exemplos aqui brasileiros, lógico. Sempre assim, viu? De forma não passando, viu, pessoal? Então, a gente sabe que a política é uma coisa cheia de paixões, né? Segurem aí as paixões de vocês nos comentários também, viu? Vamos lá, gente. Falando um pouco agora dessa divisão e da dificuldade que é formar um time para atuar no mercado. Eu sei que no curso vocês vão elaborar e vão falar muito mais sobre esses pontos agora, né? A forma de dividir essa estrutura, a melhor forma de separar essa estratégia dos terços, né? As leis, essas leis super interessantes do universo do marketing e da estratégia política. Então, vocês acompanhem, assinem o curso que vocês vão ver muito mais detalhes do que a gente está conversando aqui nesse bate-papo. Bem-vindos de volta. Vamos falar agora com a Gil e com o Marcelo um pouco mais sobre a parte técnica, né? E como é difícil, imagino, a função de um estrategista, né, de campanha, em um universo que agora é regido pelas fake news e os robôs, né? Gente, fake news é coisa nova? Só eu acho que não. Fake news sempre existiu, né? Ela só usava outras mídias, vamos dizer assim. Então você tinha jornalzinho apócrifo, folhetinho apócrifo, tem ainda, né? Muro, tem. Muro pichado. Você tinha gente, inclusive, que tinha a ousadia de botar a camiseta do outro partido numa equipe e botar um material falso para circular na rua, para distribuir na boca de urna, que podia na época. Isso é bem comum, né? E desmontar a estratégia dos outros. Então, assim, você tinha jogadas sujas, péssimas realmente, sempre, né? Mas desde sempre. Ou seja, o mau caráter funciona sempre. Só nem um nome americanizado. Exatamente. Ele passou a ser, e principalmente ter mais atenção na internet. Mas ela continua, o ato continua. Era uma técnica também já muito usada, a de botar gente dentro de ônibus soltando fake news em bate-papo. Você botava duas pessoas e as pessoas iam conversando e falando um monte de mentira. Um ônibus cheio, imagina, né, Gil? Esse pessoal já de saco cheio ali dentro do ônibus. Então eu diria que agora ela só ficou mais rápida. Mais rápida e mais aparente exatamente nas mídias sociais. Na verdade, o que o Marcelo falou, sempre existiu, né? Estratégias de campanha negra, né? Que o pessoal chama, sempre existiram de todas as maneiras. E logicamente que sempre foi necessário ter antídotos para elas, seja em qualquer mídia for. Então, logicamente que na estruturação de uma campanha eleitoral você tem que estar preparado também para combater as notícias falsas, né? Para administrar essas crises, se transformarem em crises, da maneira adequada. Sim, estou sabendo que no curso a Gil e o Marcelo têm várias estratégias e contam um pouco de como gerenciar as fake news, né? Como no decorrer dos cursos, tanto da Gil e do Marcelo, como o meu de mídias digitais, o do José Cascão de campanhas políticas e principalmente da Karina e do Hamilton Cufa, fake news vai ser um tema assim bem explorado. Então, fazendo esses 5 cursos, você vai estar preparadíssimo para pelo menos gerenciar ou se antever. Assim. As fake news, é muito interessante a sua colocação, porque as técnicas de combate a fake news, elas passam por todas as áreas. Então você tem uma técnica de combate a fake news nas mídias sociais, você tem uma técnica
estratégica de combate a fake news, com uma série de posturas e uma série de atitudes que você pode ter na campanha para evitar fake news ou para desacreditá-las. Mas você também tem o combate a fake news pelo jurídico, também que tem uma estratégia muito importante. E esse conjunto de ações é que faz com que você pegue notícias falsas e consiga transformar isso de uma forma positiva dentro da sua campanha. Certo? Porque ninguém ataca quem não tem chance de vencer. Reverter, né? Exatamente. Eu estava agora há pouco falando com a Gil, e muito sobre esse congresso que ela teve lá fora, né? Do estereótipo, né? Principalmente quando é uma candidata mulher, né? Quando vai uma candidata mulher para cima, sempre vem um estereótipo. Então, quando você monta uma estratégia, sempre tem como desmontar. Me conta um pouco. Na verdade, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre isso, né? Esse evento foi um evento voltado à comunicação política e mulher, então foi bastante interessante. É uma área muito interessante de estudo, porque é uma área nova. E quem acha que campanha é igual não é, as estratégias são iguais, as ferramentas precisam ser iguais, né? A gente precisa estar em pé de igualdade, mas tem a ver com essas questões que a Helenice falou aí dos estereótipos, né? Normalmente, e tem um estudo muito legal de uma grande amiga nossa chamada Luciana Punk, doutora Luciana Punk da Universidade Federal do Paraná. Ela fez um estudo sobre campanhas eleitorais de mulheres na América Latina e foi muito interessante, assim, que ela provou cientificamente que para cada arquétipo que se trabalha numa campanha feminina, né, existe sempre um estereótipo que vem junto. E a gente já sabendo disso, você já tem que trabalhar antídotos para essa comunicação. Então, seu conteúdo comunicacional de uma campanha feminina é muito diferente, né? Não é o mesmo, não está em pé de igualdade com o dos homens. E aí tem uma série de outras questões que vêm juntos, né? Então, por exemplo, a mulher que é a guerreira, que é a mulher que é a heroína, né? Ela normalmente tende a ser desacreditada como a mulher dura demais, a mulher que é macha, vamos dizer assim, ela não tem feminilidade. Então, é importante a gente entender todos esses contextos para poder trabalhar esses antídotos, né? Eu tenho uma dúvida. Quando a gente cria uma estratégia para posicionar um candidato, eu também já tenho que criar ou entender como é que essa estratégia vai ser desconstruída pelos meus adversários? Acho que essa pode ser uma dica para quem está acompanhando a gente, hein? Eu acho que, assim como qualquer estudo de mercado, quer dizer, quando você vai fazer um estudo mercadológico, seja do que for, independentemente de uma candidatura, você vai tentar entender dentro desse mercado as suas deficiências e os seus pontos positivos. Então, logicamente, que quando você faz um estudo de viabilidade eleitoral, o que você vai apurar são os pontos positivos e os pontos negativos que o seu candidato possa ter, ou pontos onde ele possa ser atacado, justamente já para que você possa trabalhar essa comunicação de maneira positiva, né? Sim, porque esses estereótipos são muitos, né? Desculpa até te cortar, Marcelo, tem o estereótipo do cara charmoso, da mãe... Esses seriam os arquétipos, né? São os arquétipos. São os arquétipos. Na verdade, eu vou só fazer uma introdução, acho que o Marcelo pode aprofundar melhor sobre isso. Quando você estrutura uma campanha eleitoral, muito mais nessa fase, por exemplo, muito mais do que questão de intenção de voto, você tem que entender como o candidato ou a candidata já é enxergado pela população. Existem várias técnicas, cada estrategista utiliza uma. Tem estrategistas que utilizam a analogia com animais, por exemplo, para definir personalidades. Tem alguns estrategistas que encaixam dentro de perfis humanos mesmo, né, como o Marcelo vai aprofundar, baseado em estudos de um autor chamado Roger Girard Schwarzenberg, né, que conteúdo do curso, hein, gente? Já fiquem ligados. Vamos falar todos os arquétipos aí, mas o Marcelo pode dar alguns exemplos. O que eu acho interessante comentar nesse momento é o seguinte: tem muita gente que acha que a consultoria política é uma coisa de achismo, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui para uma... O pessoal faz assim, né? Ah, sim. Eu lembro uma vez que eu fui numa reunião com uma pessoa que era um publicitário, ele não era um consultor, e o candidato usava óculos. E a primeira coisa que ele falou, assim: ah, não, precisamos tirar do seu óculos.
Assim, de jeito nenhum, ele era conhecido com óculos, um óculos fundo de garrafa, não enxergava sem o óculos. Então ele tinha que usar aquele óculos, o óculos era parte da personalidade. Assim, gente. Então, a gente não muda o candidato. O que a gente tem que fazer numa campanha é uma coisa que a gente chama de diagnóstico eleitoral. O diagnóstico, ele é feito, é um diagnóstico de profundidade, que é como se fosse um check-up médio de um atleta, aonde você determina tudo. Como ele é visto, como as pessoas enxergam, qual o nível de conhecimento dele, aonde ele é mais votado, quem são os opositores, qual a imagem dos opositores, qual a imagem dele, o que ele tem de qualidades enxergadas, o que ele tem de defeitos enxergados, o que os opositores têm de qualidades e defeitos enxergados, aonde as pessoas buscam notícias, uma série de perguntas que são respondidas de uma vez só, de forma a você ter um painel de controle, como se você fosse voar um avião com um painel de controle cheio de informações, para você ter um voo seguro, rápido, eficiente, para chegar no seu objetivo de forma mais assertiva possível. Perfeito. E vocês vão dar algumas dicas de como fazer esse diagnóstico no curso? Completamente. Algumas coisas sim. Nós vamos falar exatamente de quais são as etapas necessárias para um diagnóstico, para que isso seja compreendido, para que as pessoas entendam a necessidade, como a Gil disse, cada consultor tem a sua técnica para isso, mas que o candidato entenda que é necessário. Já estou vendo nos comentários ali várias pessoas dizendo onde eu contrato, onde eu compro esse curso, porque esse diagnóstico é uma coisa que inclusive o profissional de comunicação pode comercializar. Exatamente. Né? Mesmo que ele não esteja atuando em alguma campanha, ele pode fazer esse diagnóstico e comercializar. O diagnóstico, na verdade a gente vai dar as tintas do diagnóstico, né? Porque logicamente que cada um tem as suas técnicas, os institutos de pesquisa que vão estar trabalhando juntos, quer dizer, isso é super importante também agregar, enfim, acho que é isso. Muito legal, a gente vai falar no próximo bloco sobre os indecisos, porque essa eleição, gente, vai ser decidida na reta final. Os indecisos estão aí, né? Então fiquem com a gente, até já! Olá, bem-vindos de volta para a gente falar sobre os indecisos e também um pouco mais sobre cases e experiências aqui da Gil e do Marcelo. Vamos lá! A gente fala muito sobre os estrategistas políticos. Antes de voltar, a pergunta que eu deixei vocês aí no bloco anterior. O estrategista político, Marcelo, ele faz um candidato? Não. É uma grande ilusão imaginar que o estrategista ele pode modificar o candidato ou alterar qualquer coisa. O que a gente faz é compreender as qualidades do candidato, ressaltar isso nele, e entender principalmente quais são os anseios da população. Então, o político deve responder, cada vez mais é isso que é pedido dele, a representatividade. Então, o político precisa representar aquele eleitor, principalmente os deputados, principalmente o pessoal de nicho. E com isso, você tem algumas técnicas que podem ser aplicadas para compreender exatamente isso. Na verdade, se a gente for pensar, eu gosto muito de uma definição de marketing político que é do Paul Lazarsfeld, né? Depois, se a gente der o curso, pode até contar um pouquinho mais quem foi e tudo mais. E ele costuma dizer que o marketing político eleitoral ele é a ativação das tendências latentes. O que significa isso? Que durante um processo eleitoral, durante um processo de criação de estratégia eleitoral, o que vai importar de fato é o que quer a população. Então, quando os políticos entenderem bem essa questão, né, a gente vai entender que temos que escutar a população durante todo o processo, não só o processo eleitoral, mas o processo de mandato, um processo de oposição, e que o grande verbo da comunicação hoje é o escutar, né? Então, não é à toa que a gente faz pesquisa eleitoral, existem milhões de técnicas para se fazer pesquisa eleitoral, existem hoje em dia ferramentas digitais para se fazer pesquisa, para a gente conseguir entender, aferir aí um pouquinho o que pensa esse eleitor, que é a base de tudo, é a base do que a gente vai construir como projeto, construir como plataforma para esse candidato, construir como discurso. Então, na verdade, escutar é o verbo das eleições. Você diria que essa é a grande dica
para quem está nos acompanhando? Entender as tendências, acompanhar as tendências? Na verdade, quando a gente fala de ativação das tendências latentes, significa que o eleitor ele já tem uma pré-definição, ele já tem os anseios, ele já sabe o que vão resolver, quais são as coisas que vão resolver as suas angústias. Então a gente precisa entender tudo isso para ter projetos que vão falar com esse eleitor. Para entender também como esse eleitor já te enxerga, né, tanto naquilo que você falou no bloco anterior, né, como ele enxerga as tuas qualidades e quais são como ele enxerga os teus defeitos, né, se esses defeitos e qualidades eles são verdadeiros ou se são só uma distorção que chegou na população, porque tem muito disso. Às vezes o candidato ele vai trabalhando uma imagem que não corresponde àquilo que é a imagem correta dele. E outra, tem que fazer parte do seu histórico de vida, né? Não adianta eu querer dizer que eu sou uma coisa no momento eleitoral que não faz parte da minha vida, da minha forma de trabalhar ou de ser, né? Isso pega muitos indecisos, Ju? Na verdade, assim, há quem diga que administrar uma eleição é administrar indecisos, né? Então, quando a gente faz pesquisa eleitoral hoje, né, Marcelo, e tem uma quantidade enorme de indecisos, alguns candidatos, nossa, tem muito indeciso nessas eleições. Não, com uma antecipação, assim, das eleições, sempre há indecisos, né? Aquela lei que o Marcelo falou bastante aqui, a lei da procrastinação, por exemplo, é uma que explica bem esse fenômeno. O eleitor ele só vai pensar na questão eleitoral mais próximo às eleições, mas ele vai estar o tempo todo formando uma imagem do candidato. Então, quer dizer, o candidato que só aparece no dia da eleição, não adianta que tem um monte de defeitos aí. Tem uma coisa muito interessante para a gente colocar nisso, que a gente conversa durante a consultoria com os clientes. Você tem sempre numa eleição, a essa distância da eleição, a coisa muito polarizada. Então, você tem os que são a favor do seu candidato e os que são contra. E esse pessoal é muito barulhento. Tá? Apesar deles serem normalmente uma minoria, eles são muito barulhentos. Então, você começa a ver, principalmente nas mídias sociais, um barulho muito grande em cima do contra e a favor, mas muitas vezes deixa de dar a atenção correta para o indeciso. Por quê? Uma das técnicas que a gente usa é que o eleitor que é a favor do candidato, ele já é a favor. Já tá lá. E normalmente o que já está fazendo barulho contra nunca vai ser a favor. Você não consegue converter esse cara. Mas o indeciso no meio, que é a maioria, é quem a gente deve trabalhar. Então, ganhar uma eleição é administrar os indecisos. Os indecisos são o ponto fundamental dentro de uma eleição. Isso é verdade. Agora o pessoal está, desde o bloco, do começo do bloco, olhando aqui essas preciosidades, né? Para nós é uma honra poder mostrar e falar delas num ambiente que é tão de vocês, né? Conta um pouco para o pessoal de casa por que esses prêmios aqui são tão importantes. Então, esse aqui, com as asas aqui, é um prêmio muito interessante porque ele foi uma premiação que a Gil ganhou muito justamente como uma das mulheres, uma das 12 mulheres mais influentes na política mundial. Então, a Gil, que foi a primeira mulher presidente da Associação Latino-Americana de Consultores Políticos, ela tem feito um trabalho que eu acho merecidíssimo, né, junto com as outras 11, um trabalho merecidíssimo de valorizar a comunicação política dentro na América Latina em especial, mas no mundo todo, porque eu acho que é vital, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: a profissão de consultor político, a consultoria política, ela só existe nas democracias, nas ditaduras não. Isso é verdade. Desculpa, aí esse aqui, vamos fazer uma coisa trocada aqui, né? Esse aqui é um prêmio, chama-se Polaris Awards e foi entregue pela EAPC, que é a Associação Europeia de Consultores Políticos, para a campanha de São Tomé e Príncipe. Daí é um mérito especial do Marcelo, de toda a equipe que participou com a gente lá nessa campanha. E foi um prêmio pela melhor peça de TV
numa campanha presidencial. Então, isso assim, é um orgulho enorme, porque concorrendo com pessoas do mundo inteiro, num prêmio europeu, foi assim, muito legal. Acho que o Marcelo pode falar melhor sobre esse prêmio. Essa eu vou contar a história rapidinho para vocês, porque é um orgulho muito grande, porque durante a campanha em São Tomé e Príncipe, dentro daquilo que a gente chama do diagnóstico, foi localizado que o maior problema da população é a falta de acesso à água. E esse filme mostra, daí eu pedi até para você depois botar o link para o pessoal ver, isso, para que ele mostre exatamente a dificuldade da população no acesso à água. A equipe que a gente levou para a campanha presidencial em São Tomé foi uma equipe pequena, extremamente profissional, só gente muito talentosa. Eles estavam muito imbuídos, eles ficaram emocionados somente de trabalhar numa candidata fantástica como é Maria das Neves, e isso fez com que a gente conseguisse uma qualidade muito interessante. Lógico que quando a gente escreveu isso, né, tem música do pessoal local, é um filme muito gostoso mesmo, muito legal. E ele junta toda a técnica do marketing político num material. A gente inscreveu ele na Associação Europeia sem muita esperança, porque a gente estava concorrendo, afinal de contas, com o primeiro mundo. Não é fácil um time brasileiro trabalhando na África, com recursos limitados, né, na campanha sem muito recurso. E com isso a gente conseguiu. E quando veio a surpresa da gente ter sido ganhadora, foi muito bacana, a gente ficou muito contente com isso. Uma coisa que é legal, né, Marcelo, desse trabalho que merecidíssimo aí, Marcelo que coordenou esse trabalho, foi que em termos estratégicos, só para a gente contar um pouquinho isso, né, em termos estratégicos ele tem um envolvimento assim, muito importante com a questão feminina também. Então, primeiro porque nós estávamos trabalhando para uma candidata mulher que saiu independente, né, uma candidatura independente num país muito pobre. E aí é muito interessante que no filme todo tem uma parte muito emocional de mulheres que apoiam mulheres. Então isso foi bastante legal pra gente, né? Super legal. E vocês vejam quanto conhecimento a gente tem para vocês no curso Vencer Eleições. Então participem, acompanhem. A gente liberou um código promocional para vocês aqui que estão acompanhando o congresso e não vão desperdiçar tanto conhecimento, né? Acompanhe aí, a gente espera todos vocês no curso. Marcelo e a Gil vão falar muito mais e contar mais detalhes do que agora a gente falou aqui rapidamente, né? É isso aí. Esperamos todos vocês lá. Deixem seus comentários, a gente vai interagir com vocês aí também. E contem para o pessoal, encaminhem aí para as pessoas que trabalham com vocês, nas campanhas também. Vamos juntos vencer as eleições de 2018. Até mais. Até mais.